Shalom, shalom, amados, graça e paz. Tudo bem com vocês? Antes de darmos início à palavra, eu gostaria de convidar vocês para que juntos possamos fazer uma oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, primeiramente eu quero te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, te agradecer, Senhor amado, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, por estarmos bem, por estarmos com saúde. Senhor, eu te agradeço pela vida da tua igreja, Pai. Que o teu Espírito Santo possa visitar a cada lar que estiver conosco nesta noite ouvindo esta palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor amado, possa falar melhor em cada coração. Pai, o Senhor conhece as vidas, ó Deus, o Senhor conhece o que cada um está necessitando. Seja, Pai querido, a cura de uma enfermidade, seja uma porta de emprego, seja libertação, salvação de uma vida. Senhor amado, que o Senhor possa visitar a cada lar, ó Pai, e conceder as bênçãos, Senhor Jesus querido, sobre a vida dos teus filhos. E eu te peço, visita, Senhor, neste momento, a cada leito, Senhor, seja no hospital, seja nos lares, todos aqueles que estiverem enfermos, ó Deus, que haja cura, Senhor amado, sobre essas vidas, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor amado, e eu já te agradeço, crendo, Senhor Jesus Cristo, na vitória, em nome de Jesus. Amados, o tema deste mês é avivamento. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo. Primeiramente, uma pessoa, queridos, que foi avivada pelo Espírito de Deus, ela vivencia uma mudança no seu comportamento e tem quebrantamento em seu coração. E hoje, queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês o avivamento que houve lá nas Ilhas Fiji, porque foi um mover sobrenatural. Queridos, foi algo assim extraordinário que aconteceu naquele lugar, porque você imagina você morar num lugar onde está existindo tantas catástrofes, onde a terra não é fértil, onde a água é envenenada, e depois, pelo povo ter tido atitude de buscar ao Senhor, de se juntar ali, de se unir, houve este avivamento. Coisas extraordinárias aconteceram naquele lugar. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês neste momento. Eu vi alguns vídeos no YouTube, alguns depoimentos, e realmente foi algo assim maravilhoso, extraordinário que aconteceu ali. Porque aquelas ilhas, queridos, estavam turbulentas devido à desarmonia racial, impasse político, violência militar. Havia violência nas ruas, havia saques, vandalismo, tumultos, havia violência. A economia daquele lugar, ela entrou em colapso. Governo e presidente, eles pareciam impotentes, porque eles não conseguiam fazer nada para mudar essa história. Mas um exame de consciência, amados, foi o que ocorreu entre os líderes daqueles lugares. Eles sentiram que a desunião entre as igrejas era um fator que contribuía para as divisões da sociedade. E o que eles fizeram? Eles chamaram os líderes da igreja e disseram para eles procurar renovação, renascimento, porque o que acontecia? Aquelas igrejas, elas procuravam renovação, procuravam renascimento, mas elas procuravam separadamente, não havia uma união, como se fosse cada um por si. Mas eles perceberam que tinham de se unir, que eles precisavam verdadeiramente buscar ao Senhor, e a solução para os problemas de Fiji, com certeza, poderia vir de Deus. Não seriam os presidentes, não seriam os governantes, não seriam eles que iriam solucionar esses problemas, aqueles tumultos, aquelas guerras, todas aquelas catástrofes que aconteciam naquele lugar. A solução para eles, amados, só poderia vir de Deus. Então, eles chamaram todos os membros de todas as igrejas,
a aceitarem a responsabilidade para com o Estado, para com a nação e orar a Deus para que aquela história fosse mudada. As pessoas então começaram a orar com eles e o Espírito Santo, queridos, moveu os moradores, chamando-os para reuniões e para cultos. Um forte desejo de Deus tomou conta daquele povo, daquele lugar. O primeiro-ministro, ele reconheceu mais tarde que as orações dos cristãos haviam livrado o país de um desastre. Então, amados, os cristãos, eles se juntaram durante 3 semanas de oração e ensino da Bíblia. E depois desse tempo, eles se reuniram para ouvir o primeiro-ministro falar. E ele poderia ter usado essa oportunidade para falar sobre política, para falar sobre os seus interesses, mas nada disso. Ele usou essa oportunidade para falar sobre a necessidade de colocar a nação em retidão diante dos olhos de Deus. Ele reconheceu, queridos, que todos os esforços para reconstruir o país chegariam a nada se não fossem firmemente enraizadas no amor e no temor de Deus. Ele confessou publicamente seus próprios erros e pecados e orou na plataforma dizendo que o Senhor iria perdoá-los e salvá-los, iria conquistar o coração e guiá-los corretamente. Ele reconheceu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você ainda não teve a oportunidade, se você ainda não viu nenhum vídeo sobre esse avivamento nas Ilhas Fiji, que você possa pesquisar. É algo assim extraordinário. E o avivamento naquele lugar, ele não gerou somente transformação espiritual nas pessoas, mas também nas suas terras, porque durante os últimos anos, muitas áreas rurais daquele lugar foram mudadas pelo Espírito de Deus. As pessoas se voltaram para ele em arrependimento. Por seu poder, suas economias foram renovadas, com colheitas abundantes onde antes eram escassas. Recifes de corais mortos foram trazidos de volta à vida e suprimentos abundantes de peixes foram coletadas no mar, onde anteriormente as capturas eram muito pobres. Então, você imagina você morar num lugar que nem a terra era fértil. Você não podia plantar nada. As coisas morriam. As águas eram envenenadas. E a partir deste avivamento, queridos, as águas envenenadas foram limpas e a terra árida se fez fértil. Essa situação se deu principalmente através do chamado trabalho, curando as equipes da terra. O que é este trabalho? São jovens que voluntariamente oferecem o seu tempo, dificuldade e esforço para jejuar, para orar, viajar, visitar e trabalhar para trazer o poder do Senhor em uma área devastada. Eles vão em resposta a convites de líderes de aldeias que se tornaram muito preocupados com a situação. Então, Deus cumpriu na vida dos moradores desta ilha a sua palavra, onde diz assim, em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, aquele povo estava vivendo naquela situação difícil, uma situação complicada. E depois deste avivamento, depois que eles se arrependeram, depois que eles entenderam que eles precisavam deste avivamento, que era Deus que ia resolver ali a situação deles, que ia mudar toda aquela história, foi quando começou a acontecer as maravilhas, os milagres na vida daquele povo. As águas que eram envenenadas foram curadas, a terra que não produzia nada passou a ser uma terra fértil. Eu vi nos vídeos que eu assisti, em relação ao mar, quantos peixes que começaram a surgir naquele lugar. E não tinha, antes não tinha. A terra
os frutos maravilhosos que começou a surgir, que eles plantavam, eles conseguiam colher. Deus, amados, Deus ele é tremendo, Deus ele é maravilhoso. E Deus quer este avivamento para a nossa vida. Mas para isso, queridos, nós precisamos querer, nós precisamos buscar. Porque o Senhor, ele está pronto a nos dar. Como diz na palavra do Senhor, o Senhor ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Mas nós precisamos nos render aos pés do Senhor. Nós precisamos pedir. E avivamento, queridos, avivamento é vida, avivamento é alegria. Avivamento é trazer vida àquilo que estava morto. E nós precisamos querer este avivamento em nossas vidas. Nós precisamos ter a nossa fé renovada no Senhor. Nós não podemos aceitar determinadas coisas em nossa vida. Não, nós devemos sim estar na presença do Pai, querer vida e vida com abundância. Nós precisamos querer esta alegria do Senhor em nossa vida. Nós precisamos profetizar as bênçãos do Senhor em nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas que vierem falar conosco. Jamais profetizar palavras que não levam a nada. Jamais profetizar palavras de maldição, mas sempre profetizarmos palavras de vida, palavras de avivamento. Sermos sábios quando profetizarmos palavras na vida das pessoas. E também tem uma palavra lá em Joel 2, que nos diz assim: a resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Amados, Deus, ele tem algo maravilhoso em nossas vidas. Ele trouxe nessa palavra que nós vemos parte da profecia de Joel ali se cumprindo. Essa é a importância do avivamento para a vida espiritual. E também lá em Isaías 64, 1-3, traz a visão de um avivamento para o povo de Israel. E Deus também ele é associado a um fogo abrasador. Está em Isaías 64, do 1-3, que nos diz assim: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Deus tem coisas extraordinárias para as nossas vidas. Que nós possamos, amados, a cada dia mais, estar buscando a presença do Senhor, estar em constante oração, porque o avivamento, queridos, ele vem através da constante oração. E o avivamento, ele, como já foi dito antes, ele pode acontecer tanto quando nós estivermos reunidos em um grupo, como também quando nós estivermos sozinhos, eu aqui na minha casa, você na sua casa, nós buscarmos por este avivamento e o Senhor, ele nos dá. Porque o Senhor, ele não opera somente quando há barulho, não. Lá no silêncio
também o Senhor opera. O Senhor, Ele fala assim conosco de forma suave, de forma tranquila. Ele fala ao nosso coração. E o Senhor, Ele traz esse avivamento para nós também de forma individual. Então, que nós possamos entender que não é necessário nós, todas as vezes que formos querer um avivamento, pedir a Deus um avivamento, que nós estejamos reunidos. Ali nas Ilhas Fiji, eles se reuniram. Por quê? Era algo ali para a nação, era um avivamento para aquela nação. Então, não fazia sentido, queridos, cada um buscar ali por si individual, porque era algo que precisava naquela nação, naquele lugar, para todos aqueles moradores, para que aquela história fosse transformada. Então eles entenderam, eles compreenderam que não adiantava eles buscar de forma individual, mas eles compreenderam que eles precisavam se unir para que aquele avivamento acontecesse, para que aquela história mudasse, para que vidas fossem curadas, vidas fossem transformadas, para que aquela terra fosse sarada. Mas nas nossas vidas, o Senhor também pode fazer de forma individual. Basta tão somente que eu queira este avivamento. Basta, queridos, que você queira este avivamento. E não é só no mês de março que nós devemos querer este avivamento, não, amados. Em todos os dias da nossa vida, porque nós devemos querer todos os dias a vida, a alegria do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Isso é algo que nós precisamos ter, nós devemos desejar isso em nossa vida todos os dias. E quando nós vermos, amados, que nós precisamos deste avivamento, é dobrar os nossos joelhos, buscar a presença do Pai e falar: Senhor, eu quero, me aviva, Senhor, traz vida. E eu até gostaria de estar compartilhando também com vocês algo que é de um louvor que eu gosto muito. Eu amo ouvir esse louvor, que é aquele hino Aviva-nos. Porque, amados, se nós formos vermos a letra deste louvor, que coisa maravilhosa, que letra linda, e que nós, quando formos louvarmos a Deus com este louvor, queridos, que não seja somente da boca para fora, mas que nós possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, que nós possamos realmente viver o que diz na letra deste louvor, porque nos diz assim: enche esse ambiente, enche este lugar, te damos liberdade, que caia o teu espírito. E aqui, queridos, numa outra estrofe diz: vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos, aviva-nos. Sim, vem, aviva-nos, Deus, traz vida ao que estava morto, Senhor. E mais lá para o final, amados, nos diz: esse é o tempo, essa é a hora dos filhos de Deus de liberarem decretos, de profetizarem. Queridos, é tempo de nós liberarmos decretos, é tempo de nós profetizarmos e de nós profetizarmos bênçãos para as nossas vidas, para os nossos familiares, para a nação. No tempo ao qual nós estamos vivendo, onde muitas vezes, queridos, o que nós ouvimos, às vezes tantas pessoas já desanimadas, com palavras que não são palavras de vida. É tempo de nós profetizarmos bênçãos, é tempo de nós profetizarmos vida, clamarem e transformarem a história, mudar de fato a história. Esse é o tempo em que Deus vai pegar você e vai fazer de você um canal do fluir da glória dele, do fogo da sua presença. Que seja com essa geração, Deus, que seja em nós e através de nós. Queridos, que nós possamos ser a cada dia este canal nas mãos do Senhor. Este canal, queridos, que vai levar vida para as pessoas, que vai profetizar bênçãos sobre a vida das pessoas. E que quando alguém chegar até nós
desanimada, sem vontade de fazer as coisas, por tantas coisas que está acontecendo, que nós sempre tenhamos, queridos, uma palavra de vida, uma palavra de avivamento, uma palavra de glória, uma palavra assim que venha trazer ânimo para essa pessoa, uma palavra que venha assim trazer vida para essa pessoa. Mas que nenhuma pessoa, queridos, que chegar até nós desanimado, que saia da mesma forma, mas que essa pessoa entenda e compreenda que existe um Deus que olha por nós, que existe um Deus que está ouvindo as nossas orações, que existe um Deus que quer nos avivar, que quer nos dar vida, que existe um Deus que quer nos abençoar todos os dias. E basta tão somente nós estarmos na sua presença, basta tão somente nós estarmos de acordo com o seu querer, de acordo com a sua palavra, com seus ensinamentos. E grandes coisas o Senhor tem para fazer em nossas vidas, amém? Shalom, shalom, queridos. E que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida.